Clube Empresa e término nas obras do estádio da Serrinha. O que podemos esperar do novo mandato do Edminho Pinheiro como agora sim, o presidente do Conselho Deliberativo do maior do Centro-Oeste? No vídeo de hoje quero comentar com vocês tanto sobre essa sua entrevista à Rádio Sagres ainda na última semana, como também agora sim já acontecendo na noite dessa terça-feira, sua aclamação como novo presidente do Conselho. O que ele disse a respeito tanto do time esmeraldino virar um clube empresa nas próximas temporadas, quanto também sobre o término da Serrinha, por que não começou ainda essas obras nesse ano de 2022, enfim, tudo isso e muito mais, sobre os valores, quero comentar com vocês aqui no YouTube do Goiás News. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também o seu comentário para ajudar no engajamento. Esse tipo aqui de vídeo é sobre clube empresa ou até mesmo o estádio da Serrinha, não costuma pegar muitas visualizações nas primeiras horas, então eu preciso da ajuda de vocês aqui, pode deixar seu comentário, um coraçãozinho, alguma coisa assim do sentido, já ajuda demais na divulgação aqui dentro da plataforma. Também se inscreva em nosso canal de cortes que eu vou estar deixando na descrição e confira o link da Agin TV. Caso você mora fora do país, fora de Goiás, não vai dar para você ir nos Jogos do Verdão nessa temporada de 2022, amanhã já tem Goiás Internacional e você pode conferir tudo ao vivo com exclusividade, boa qualidade de imagem e também de som lá com a galera da Agin TV, plano de apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Inclusive, além dos jogos do Goiás, obviamente temos ali outros conteúdos com bastante qualidade para vocês, como por exemplo os jogos da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro, Nations League, NBA também que está acontecendo as finais agora durante essa semana. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente dessa informação confirmada pelo repórter André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, falando sobre a aclamação do Edminho Pinheiro como novo conselheiro do time esmeraldino para a sequência da temporada. Ele que ficará mais 3 anos consecutivos à frente do Verdão. Como não teve outra chapa, foi a única chapa inscrita, ele será aclamado ainda nesta noite da terça-feira como um presidente do Conselho Deliberativo da equipe esmeraldina. Os seus vices serão o Edson Ferrari e também o Vanderlan Alcântara, dono ali da Vaz Café, ele que já tem essa identificação com o Goiás há várias temporadas. Além disso, o Joaquim dos Santos será o seu presidente do Conselho Fiscal e os seus vices Munir Calisto e também o Leonardo Pereira, os novos comandantes do Verdão no que tange o Conselho Deliberativo do clube. Não teve nenhuma outra chapa de oposição, agora sim já será aclamado ainda nesta noite de terça-feira. Inclusive, ele deu uma entrevista bem legal à Rádio Sagres, todos os créditos ali também para eles, ainda na última semana, falando alguns tópicos importantes, tanto sobre o clube empresa, quanto também sobre a ampliação, o término dessas obras no estádio da Serrinha. Peguei tanto esses pontos positivos, enfim, os mais importantes que ele falou nessa entrevista, quanto também os outros que já haviam sido confirmados, enfim, elaborados pelo Paulo Rogério Pinheiro, enfim, os próximos planos do Goiás no que tange esses dois assuntos. Bora começar inicialmente falando sobre a questão da ampliação do estádio da Serrinha, que inclusive está com atraso, tá bom? Já até havia confirmado aqui para vocês no início do ano. A intenção do Goiás, da diretoria esmeraldina, era contar com um empréstimo antes ainda da disputa do Campeonato Goiano, no máximo até ali em fevereiro, março, para iniciar essas suas obras no segundo tobogã. Ele que está ali programado para ser naquela parte de trás ali do gol, no caso onde ficam os vestiários, ali de frente o Tribunal de Justiça, no caso na parte da frente do estádio da Serrinha. A tendência é que com essa ampliação o estádio Ali Pinheiro contaria com pelo menos 3 a 4 mil lugares extras só com essa construção, mas que acabou tendo esse atraso. Já perguntei para o Paulo Rogério Pinheiro lá no seu Instagram, ele ainda não me respondeu. Assim que eu tiver alguma atualização, por que que não conseguiu esse empréstimo, enfim, um orçamento que estava bem estimado pelo time esmeraldino, não conseguiu iniciar essas suas obras, que a tendência é que terminaria esse seu segundo tobogã até novembro de 2022. Inclusive iria começar em janeiro, então agora já não começando nesse começo do ano, a tendência é que temos pelo menos mais um ano até esse término do segundo tobogã. O Edminho Pinheiro, nessa sua entrevista à Rádio Sagres, confirmou que a Serrinha é o estádio do Goiás, é o estádio do torcedor esmeraldino, que conta também com a compreensão e o apoio de todos nas arquibancadas. Ele que diz que o projeto será de 20 mil pessoas, o que vai contra ali, por exemplo, os planos iniciais do Goiás, que lá para 2017, 2018 até mesmo fez esse seu primeiro orçamento para 20 mil pessoas, mas depois parece que foi expandindo, falou em 24, chegou até a comentar mesmo em 27 mil pessoas. Enfim, vamos confirmar isso também aos poucos. Hoje o estádio da Serrinha tem capacidade para 14 mil
1.500 torcedores. Só com a construção do outro tobogã já elevaria isso daí pelo menos para 18 mil pessoas, e com a ampliação ali no caso daquelas cabines onde fica as cabines de transmissão, né, todo o espaço da família ali também, enfim, aquela a tendência é que seja a maior arquibancada, inclusive, do time esmeraldino. Eu acho que só nessas duas construções já chegaria tranquilamente a 23, 24 mil pessoas no estádio Ali Pinheiro. Vamos ver também, né, os próximos passos do Verdão. E aí sim, depois que construir essa arquibancada, a tendência é que temos todo o envelopamento do estádio ficando mais fechado, ficando mais bonito também na parte estética do lado de fora. Então realmente a tendência é que seja um estádio bem legal, apesar desse seu atraso, que no máximo ficaria pronto no início da temporada de 2024, pelo que vem acontecendo agora, enfim, até mesmo o time esmeraldino que terá que contar com o apoio de outras questões financeiras para a finalização desse projeto. Eu acredito que deve sim ficar 100% pronto o estádio da Serrinha lá para o comecinho do ano de 2025. O próprio Edmilson Pinheiro, nessa sua entrevista, falou que tanto no que tange ao clube empresa, quanto também na questão dos términos das obras da Serrinha, serão iniciados, né, tanto nesse seu mandato, agora de 3 anos, quanto também nesse meio período do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, que irá deixar o Verdão em dezembro de 2023, irão iniciar essas etapas, mas não irão finalizar dentro dos seus mandatos, apenas deixar já bem encaminhado para quem vier para frente. Outro ponto também importante que falou o Edmilson Pinheiro nessa sua entrevista à Rádio Sagres foi que a intenção do Goiás para a construção, enfim, aos poucos, do seu estádio da Serrinha, conta principalmente com a venda de novos jogadores. Ele já havia falado, né, sobre o Goiás tentar encontrar dentro das suas categorias de base ou em outras apostas da direção alviverde, um novo Michael, um novo Bruno Henrique, o da Silva agora que está vindo também das categorias de base, sendo quem sabe uma boa moeda de troca futura. Ele falou que o planejamento do Goiás é esse, não tirar o dinheiro do futebol, no que tange, por exemplo, a contratação, investimento na sua estrutura, para a construção do estádio da Serrinha, mas irá principalmente nesses investimentos extras, nessa grana que chegar vindo ali de transações de jogadores, aí sim ser repassada para a ampliação do seu estádio. Mas que para a reta final, aí sim terá que ter um apoio de uma nova empresa. Ele até mesmo citou diversos exemplos, né, aqui no futebol brasileiro, que praticamente ninguém consegue fazer um estádio 100% sozinho, sem ter aquela ajuda tanto de uma empreiteira, enfim, uma grande empresa por trás, tanto, por exemplo, na aquisição dos Name Whites, que eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante, já vem sendo estudada pelo Paulo Rogério Pinheiro desde a temporada de 2020. Então confirmou que o Goiás, aos poucos, né, antes desse seu término final das suas obras, fará essa sua construção com o seu próprio dinheiro, e a partir ali da reta final, para precisar de um investimento, enfim, para finalizar o estádio, aí sim pode contar com algum tipo de empresa, algum tipo de investidor para a finalização do seu estádio. O que é um tópico bem importante, já que, por exemplo, viria para ser um clube empresa sem ter que ficar nessas suas pendências. Irei falar também um pouco mais na frente a importância do Goiás, tanto quando for virar um clube empresa, já ser um time consolidado na primeira divisão, pelo menos 2 a 3 anos encaminhados na elite do futebol brasileiro, quanto também a quitação das suas dívidas e dentro do estádio, já que, por exemplo, esse provável investidor chegaria apenas para investir no futebol do Goiás, você pegando uma grande quantia investindo em jogadores e não tendo que se preocupar tanto, por exemplo, com dívidas passadas ou estruturas, com toda certeza poderíamos ter um time bem mais competitivo. Sobre, já consegui comentar aqui com vocês relativamente bem o que disse aí o Edmilson Pinheiro a respeito do estádio da Serrinha. Vamos falar também agora sobre a SAF no Verdão. Paulo Rogério Pinheiro já havia confirmado também nas últimas semanas sobre uma mudança no estatuto da equipe esmeraldina, sobre a quantidade de conselheiros, sócios, enfim, terá uma grande mudança nas próximas semanas. Enfim, vamos ver também que até a tendência é que até agora no encerramento dessa temporada já teremos ali, né, algumas outras questões novas no que tange esse conselho esmeraldino. Agora, falando sobre os modelos, o Edmilson ele acabou falando que não tem algo em mente por agora, não dá para prever quando isso vai acontecer, mas que o Goiás irá ir com muita cautela em busca de algum outro investidor e com toda certeza não terá que vender a janta, vender o almoço para comprar a janta. Essa foi uma expressão bem utilizada pelo Edmilson Pinheiro na sua entrevista, tanto em relação aos clubes que hoje já adotaram a SAF no Brasil. O que eu vejo também é muita onda do brasileiro de querer entrar na coisa muito rápido, né, de que é tudo perfeito, enfim. Pode sim ter bons exemplos das SAFs aqui no futebol brasileiro. Gostei muito do que fez o Cruzeiro, o Bahia também vem caminhando para bons modos, até mesmo em relação à equipe do Botafogo, mas ainda é muito cedo, né, muito novo para a gente tentar estipular um valor de mercado. Um exemplo que eu gosto sempre de citar também
é da equipe do Atlético Paranaense, que já falou mesmo que não vai vender essa sua SAF por menos, por exemplo, de R$ 1 bilhão, ou seja, a diferença, né? Será que o Atlético Paranaense vale mais do que o Cruzeiro e o Vasco? Enfim, realmente pontos para a gente estudar. Tem os pontos negativos de se entrar, por exemplo, com muitas dívidas, como foi agora desses clubes mais recentes, quanto também os pontos positivos de já serem, né, os pioneiros nessa questão. Mas eu acho que tendo calma, finalizando também essa questão das dívidas do Goiás, que hoje gira no total próximo de 50 milhões de reais, o que não é nada, né, se a gente comparar com os times megas endividados do futebol brasileiro. Uma simples permanência na Série A para o ano que vem já é bastante suficiente, né, melhor dizendo, para o Goiás conseguir a quitação das suas dívidas. Então realmente disse o Edminho Pinheiro sobre essa questão de não entrar nessa questão de vender o almoço para comprar a janta, que o Goiás estará assim bem estruturado para chegar a esse investidor. Ele inclusive diz que é muito difícil pensar que o investidor chegará e deixará, por exemplo, os sócios ou os conselheiros atuais da gestão esmeraldina comandar 100% do clube, ou seja, né, se o cara comprou, ele quer sim colocar os principais responsáveis, enfim, pessoas que trabalham nessas questões dentro do time. Então pode ser uma alternativa, por exemplo, da família Pinheiro deixar o comando do time esmeraldino, apenas participando ali de questões externas, enfim, nada tanto direcionada ao futebol do clube. Até mesmo o próprio presidente, o Paulo Rogério Pinheiro, já havia confirmado a intenção do Goiás é a partir do final do ano de 2023 já ter um investidor, enfim, já ter bem elaborado, enfim, bem encaminhado essa questão do clube empresa. Agora resta principalmente esse início, né, da mudança do estatuto do time esmeraldino e essas questões extras, né, que são muito importantes também, no que eleva, por exemplo, o nível de investimento no time esmeraldino. Só de você não ter dívidas de curto prazo assim muito grandes a serem pagas, o que pode resultar, por exemplo, em perca de pontos, falta de inscrição de jogadores e tudo mais, já é um alívio muito grande, porque o investidor vendo que você está precisando urgentemente de grana, né, esse seu valor de mercado acaba caindo consideravelmente. Além, claro, do Goiás se consolidar como um time na primeira divisão, não estou querendo dizer que vai ter que precisar de 10 anos para que isso aconteça. Permanecer nessa temporada de 2022 para a Série A do Brasileirão no ano que vem, aí sim já fazendo um planejamento com um elenco mais qualificado e sonhando com coisas melhores, já é um ótimo começo, né? O time com receita de Série A por 2 temporadas consecutivas. Além disso, a ampliação do estádio da Serrinha já está em um estádio mais legal. A tendência é que no projeto total o Goiás gastaria mais ou menos 100 a 120 milhões de reais. A inflação subiu muito de 2018 para cá, então apesar dessas suas construções, acredito que para o Goiás terminar 100% o estádio da Serrinha ainda deve liberar entre 80 a 100 milhões de reais, que pode ser uma grana bem interessante também, vindo de um investidor final. Mas quanto mais já conseguir adiantar isso, para que esse dinheiro chegue e invista exclusivamente no futebol do time esmeraldino, pode fazer uma diferença total daqui para frente. Enfim, são alguns pontos interessantes que deve ser estudado pela equipe esmeraldina. Paulo Rogério Pinheiro já mostrou ser um cara bem mais aberto em relação a essas questões do que tange tanto a modernização da equipe esmeraldina. O Edminho entende muito bem nessas questões de finanças, de venda de jogadores, a própria sua empresa, né, a Pinalto, uma das maiores do Brasil no ramo de concessionárias da Fiat. Enfim, acho que são caras que entendem dessa questão. Pode sim fazer uma SAF interessante no Goiás, que o seu ego, né, que a questão de, por exemplo, ter que tirar a sua família dentro do poder, não peque, enfim, não tome conta das decisões dentro do time esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto também sobre essa ampliação, esse término do estádio da Serrinha, quanto também do clube empresa, a importância do Goiás permanecer na primeira divisão, ficar aí por mais 2, 3 anos consecutivos, ao menos na Série A do Campeonato Nacional, além, claro, de quitar essas suas dívidas de curto prazo e fazer ali, né, pelo menos uma boa gestão daqui para frente, para voltar aquele velho Goiás, enfim, um Goiás mais firme, com melhores contratações, com melhor apoio também do seu torcedor. Acho que é um ponto bem importante daqui pra frente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e conferir nossos outros vídeos que a gente já gravou aqui no YouTube do Goiás News nesse comecinho de semana. Vou estar deixando aqui também na tela final agora. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando na descrição, e o link da GenTV para você assistir todos os jogos do Verdão ao vivo na tela do seu celular, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!